Olá, seja muito bem-vindo à nossa comunidade de fé, à nossa jornada de 30 dias de como mudar, de como salvar o seu casamento com muito suor, lágrimas e o desfrutar, das maravilhas de Deus. Hoje não sabia qual era a cor da camisa que colocava, se era a preta, se era a azul ou se era a branca. Mas para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar de um tema que é resgatando o significado do casamento. Isso mesmo, resgatando o significado do casamento. Dentro de uma perspectiva, amados irmãos, que quando perdemos o sentido de qualquer coisa, o propósito daquela ação, nós nos perdemos por completo. Por isso, convido você a continuar aqui e, à luz das Escrituras Sagradas, compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Pois o matrimônio, antes de mais nada, é uma aliança do homem para com Deus. Por isso, espero que você curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Amados irmãos, é extremamente relevante essa jornada, porque ela nos garante blindar o nosso casamento como resgatá-lo. Isso mesmo. Além do mais, isso nos capacita para encorajar filhos e filhas a casarem. E no final, a educar os nossos netos e filhos no temor do Senhor. Diante dessa perspectiva, mais do que nunca, falar sobre casamento é um tema extremamente relevante. E ter um casamento feliz é o passo para o bem-estar. Você pode fazer academia, você pode começar uma dieta, você pode fazer até uma mudança no visual, mas se seu casamento for infeliz, nada disso vai realmente fazer uma transformação duradoura. Perdão. Em consequência, se você tiver um casamento feliz, todas essas ações, a dieta, a atividade física, as viagens terão muito mais sentido e plenitude. Por isso convido você a assistir, já que caiu nesse vídeo, assistir toda essa série até aqui, onde trabalhei frustrações como o que procurar no casamento, o que fazer para continuar lutando, o que deixo para trás, em que dia da semana o casamento deve ser renovado e consagrado, quais são os maiores desafios com os filhos, os 4 fantasmas que atormentam o casamento, como encarar as frustrações com os filhos, como educá-los na verdade, o que é a verdade, como ter uma abordagem holística, libertadora sobre educação de filhos. Bem amados, é muita coisa e até aqui nos ajudou o Senhor. Não está sendo fácil, é desafiador estar aqui todos os dias, mas eu vou dizer para vocês, é gratificante. Então continue colocando aí seus pedidos de oração, pode entrar também nos nossos directs, seguir também no Instagram, Pastor Jonas Epitácio, e lá compartilho de uma maneira sucinta aquilo que estou trabalhando aqui, bem como no dia a dia da minha família e como aplico esses princípios na prática no dia a dia. Hoje, dia 15, estamos bem no meio, e se você aguentou até aqui, quero dizer para vocês que daqui para frente vai ficar ainda melhor. E devemos aqui descansar e agir. Por isso, no final, eu escolhi a cor azul. Você quer saber por que eu escolhi a cor azul? A cor azul, ela representa a alegria, o esforço, a ação dentro da tradição da igreja. Por isso, todas as vezes que eu venho de azul é porque alguma coisa vai ancorar sobre esforço, agir. A outra cor de camisa é a cor preta, que traz a ideia de se compadecer, de tristeza, de lágrima, ou seja, uma reorientação dos nossos sentimentos, porque acima de tudo, estar casado é viver altos e baixos, mas todos eles, no poder do Espírito Santo, são superados. E no meio do contentamento, nós podemos dizer, o Senhor encheu a minha boca de riso e meus lábios de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Bem, e no final, a cor branca que uso é para falar sobre contentamento e o desfrutar da alegria do casamento. Hoje, na cor azul, então temos muita coisa para fazer, muita coisa para reorientar, para que possamos tomar a melhor decisão. E daqui para frente, se você já aguentou até aqui, vamos juntos no poder do Espírito Santo
porque algumas coisas devem ser reorientadas, porque mesmo para o público cristão evangélico se perdeu qual é o verdadeiro significado do casamento. Isso mesmo. Você vai perguntar para vários jovens, eu que tenho uma experiência ensinando jovens há mais de 20 anos, ensinando jovens, e quando eu fazia essa pergunta, qual é o objetivo do seu casamento? Por que você casou? Qual é o significado de tudo isso? E infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas se perdem porque absorvem de uma maneira lúdica o que é casamento à luz de novelas, séries e filmes. Enquanto esquece que, acima de tudo, o casamento é um ato sagrado, estabelecido pelo próprio Deus. Partindo desse pressuposto, não tem como encontrar um significado para o casamento a não ser dentro das Escrituras, observando que o próprio Deus se revelou dele mesmo e o que ele quer de nós. Nessa perspectiva, ele nos reconstrói de significado para vivermos para o louvor da sua glória. Dentro de tudo isso, amados irmãos, está reservado para nós desde o início, lá no Éden, a primeira família. Veja, o matrimônio é olhado dentro da perspectiva de Deus, é algo tão maravilhoso e didático que desde a criação se começa com um casamento, Adão e Eva. E no final da narrativa da Bíblia Sagrada termina com outra ilustração de casamento, onde Cristo e a igreja, a noiva e Cristo, o noivo. Ou seja, no casamento temos a representação, metafísica desse relacionamento de Deus para com o homem, de Cristo para com a sua igreja. Por isso, acima de mais nada, nós estamos enfrentando grandes desafios, verdadeiras batalhas espirituais. Isso mesmo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Por isso, amados irmãos, é tão importante, como falei aqui, algumas atividades da piedade, lá sobre como me manter firme diante dos desafios para continuar lutando no casamento. E se você chegou até aqui, eu lhe pergunto, como é que está sendo a sua vida de oração? Já orou no mínimo 15 vezes pelo seu marido, ou seja, durante esses 15 dias? E pela sua esposa? Já passado 15 dias, eu pergunto, você já realizou algum jejum? Isso mesmo, deixou de se alimentar em alguma parte do dia para dedicar aquele momento ao Senhor em reflexão e orando, principalmente buscando e pedindo, Senhor, afasta da minha casa a tua ira. Porque se vamos nos queixar de alguma coisa no casamento, eu quero dizer para você, do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Acima de mais nada, amados irmãos, temos que encarar que no pecado fomos formados e em iniquidade concebeu minha mãe, assim como da vida é clara. Nessa perspectiva, temos que olhar primeiro para nós mesmos, diante de Deus, e restabelecer essa conexão vertical para vivermos com abundância essa relação horizontal entre marido e mulher. Dentro disso, amados irmãos, não tem como eu me distanciar das Sagradas Escrituras e começar lá no Éden. Ao longo desses 15 dias, vamos fazer apontamentos do casamento ao longo de toda a Escritura, como fizemos desde o início da nossa jornada. Hoje não será diferente. Então aqui está diante de nós a Bíblia e por isso peço para você acessar ou pegar a sua Bíblia e vamos abrir aí comigo ou acessar em Gênesis capítulo 2, verso 24. Isso, Gênesis capítulo 2, verso 24. Observe a leitura do texto sagrado comigo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus e eterno Pai, contempla essa mulher, esse homem, que decidiram mudar o seu casamento. Contempla, Senhor, esse jovem que quer construir um bom relacionamento. Acima de tudo, Senhor, colocamos e depositamos em Ti a nossa confiança. Porque em quem confiarei? Se não for em Ti, Senhor, que faz nova todas as coisas. Depositamos com fé o nosso matrimônio diante de Ti. Restaura-nos, Pai.
Liberta-nos, Pai. Nos guia, Pai, no nome de Jesus. Nos dá a Tua boa palavra em nossa boca, para que possamos conduzir uma boa comunicação com o nosso cônjuge. Por isso, Pai, hoje te pedimos, esclarece-nos o que é que o Senhor tem reservado para nós, sobre qual é o significado do casamento, Senhor, para que possamos nos guiar dentro disso, para encontrar, Senhor, o louvor da Tua glória. E diante disso, nos reconectar contigo. Tudo isso te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler, logo no capítulo 2 de Gênesis, trata todo o enredo da criação. Aqui no 6º dia, o Senhor está agora no seu trabalho mais precioso. Penso eu, pois Ele vai fazer agora a sua imagem e semelhança, o homem. Dentro dessa perspectiva, o homem é chamado para uma vocação, governar a terra, bem como cultivá-la. Aqui vemos atributos estabelecidos e princípios para o próprio homem antes mesmo da queda, ou seja, da tentação de Adão e Eva. Ou seja, o homem já tem uma vocação de governar, de liderar o planeta. Tudo isso porque o Senhor assim o fez para o louvor da sua glória. Nessa perspectiva, diante desse grande desafio, o próprio Deus olha para o homem e diz que não é bom que o homem esteja só. Quando olhamos essa passagem, no verso do capítulo 2, pensamos que será Deus ter feito o homem já imperfeito? Porque se tudo que fez Deus era bom, e quando no 6º dia ele olha o homem, não é bom que o homem esteja só, devemos entender que essa expressão, amados irmãos, diante do desafio da humanidade, diante do desafio do governo da humanidade, devemos entender que o homem precisava, segundo a perspectiva de Deus e não do próprio homem, de alguém que pudesse potencializar e ele viver a plenitude para poder governar aquilo que o Senhor tinha colocado diante dele. É como se um grande corredor tivesse ao lado de uma pessoa que quer treinar, né? E essa pessoa, ela faz aquela corrida, aquela caminhada, e ao olhar aquela pessoa naquela caminhada, o personal trainer olha e diz assim: olha, correndo comigo, você vai conseguir ter um bom condicionamento físico. Isso não tenho dúvida. Mas uma coisa é certa: para potencializar o resultado, anexe, né? Inclua na atividade física também a alimentação. Bem como, para não tratar a fadiga, use suplementos. Seu tênis, qual é a marca? Veja algum para não causar dano aos joelhos. Veja, amados irmãos, mesmo o personal trainer sabendo que aquele homem poderia alcançá-lo e melhorar o seu condicionamento físico, esse mesmo personal trainer coloca adereços, comportamentos para potencializar aquela corrida. Bem, a mulher entra aqui não como um adereço, não como um complemento, de maneira alguma. Ela é feita da carne do homem, ela é semelhante ao homem, ela vem do próprio homem, mas o seu espírito vem de Deus. A ideia de tirar a costela e colocar a carne, e essa perspectiva de carne é a primeira vez vista na Bíblia como a natureza humana, mostra que tanto o homem contra a mulher, como a mulher, possuem a mesma natureza. Eles são iguais diante do Senhor, refletem igualmente a imagem de Deus. Só que o homem com a sua esposa, ele vive a plenitude, ou potencializa os seus dons, potencializa suas percepções, e está preparado para o grande desafio de governar o mundo. Por isso, amados irmãos, dentro desse contexto do capítulo 2, há algo extraordinário. Diante de uma carência vista por Deus e não do próprio homem, devemos salientar isso, ou seja, o Deus olha para o homem, dentro dessa perspectiva, ele olha para o homem. Ao olhar para o homem, ele diz: não é bom que ele esteja só. E faz com que o homem caia num sono profundo, e dentro desse sono profundo, ele tira a costela e põe a carne, e dessa costela faz a mulher. Ele pega essa mulher agora e apresenta para o homem. Isso é muito interessante. É o próprio Deus que apresenta a mulher para o homem.
quando estava preparando essa mensagem, eu olhei para minha esposa e falei: você é meu maior presente que Deus me deu. E é verdade, amados irmãos. O próprio Eclesiastes diz: desfruta a tua vida com a tua mulher, nessa vida sem sentido, pois essa é a tua porção do teu suor, do teu trabalho. Ou seja, devemos entender que o casamento é o maior presente que Deus nos dá para desfrutar da sua obra. Preste bem atenção. É o maior presente que Deus nos dá para desfrutar da sua obra. E não estou comparando aqui com uma redenção, uma salvação em Cristo Jesus. A redenção, nos conectamos com Deus. Ele olha para nós e agora vê o seu filho. Ao ver o seu filho, ele se alegra conosco porque nós estamos no seu filho. E por estarmos no seu filho, ele tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso mesmo. E uma das coisas que ele presenteia o próprio povo é com o matrimônio. Ah, amados irmãos, o matrimônio é realmente algo sagrado. Apresentado nessa perspectiva de abrir o homem e tirar, para mostrar que é um pacto de sangue. Isso era muito conhecido pelo próprio autor, que é Moisés, como pacto de sangue. E como todo pacto, isso requer comprometimento. Acima de todas as coisas, é Deus que traz o homem, é Deus que traz a mulher ao homem. É Deus que estabelece, dá as diretrizes, e é Deus que provoca essa união. É Deus que consagra essa união. É por isso que temos várias consequências por causa. O próprio texto que acabamos de ler, no verso 24, diz: por isso. Esse por isso é tudo isso que eu acabei de dizer. É todo esse mistério, é toda essa mágica, é toda essa beleza, é todo esse poema que é diante de uma necessidade que o homem nem sabia que existia. Deus, ele é graça sobre graça e derrama sobre o homem a plenitude da criação, o homem e mulher. O homem e mulher são a cabeça da criação. Os irmãos entendem isso? Ou seja, o Senhor só descansa depois da criação da própria família. Isso não é impactante? E principalmente para aqueles que querem subjugar as mulheres como seres inferiores? Se fosse assim, amados irmãos, a própria criação estaria completa em 6 dias, sem a presença da mulher. Mas o Deus, a próprio contemplaram no dia 6 a necessidade que ele julga no homem de potencializar, ou seja, não é bom que ele esteja só, farei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, na mesma medida, capacidade, e que vai lhe corresponder para a glória de Deus. O Senhor consagra essa união. Aí sim, após estabelecer a plenitude da família, ele descansa e prepara para o 7º dia. No final de todos os dias, percebemos o Senhor declarar: e viu Deus que era bom. Essa união viu Deus que era bom e maravilhoso. Então, amados irmãos, acima de todas as coisas, saiba, o casamento é algo sagrado, estabelecido pelo próprio Deus. É Ele que traz a noiva, é Ele que nos dá o nosso cônjuge. Ou seja, a própria palavra diz que o homem pode procurar, mas a mulher abençoada, a sábia, vem do Senhor. Veja que maravilha. Não tem como negar tudo isso. É tanto que você vai perceber que ao longo da Escritura, ao longo da vida, esse ato ele era consagrado dentro da igreja. Por quê? Porque, antes de mais nada, esse juramento, esse comprometimento é com Deus, que entrega para nós o maior presente, a plenitude de viver para governar o mundo ao lado de alguém. E essa relação, desfrutar de um amor fraternal, da união emocional, em um amor físico, eros, bem como de um amor sacrificial, de se doando ao máximo pelo outro, não esperando, mas fazendo conforme o Senhor assim deseja.
Diante disso, amados irmãos, vemos uma sequência depois de: por isso o homem deixa pai e mãe. Eu quero que você se concentre, olha aí no verso 24. O homem deixa pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há elementos essenciais aqui, ou seja, deixar, unir e carne. Amados irmãos, ao perceber a ideia de deixar, é literalmente a ideia de romper, de quebrar uma aliança. O homem agora, ele deixa pai e mãe, ele quebra uma aliança que tinha entre o pai com seu filho. Deus nos convida, nos ordena a honrar pai e mãe. E há um pacto entre o pai e seus filhos, na questão de prover, e há um pacto dos filhos para com o pai no sentido de honrar os seus pais. Só que aqui, amados irmãos, há uma quebra, no sentido de deixar. Vamos ver esse verbo ao longo das Escrituras sempre para uma quebra de uma aliança. Isso traz alguns ensinamentos, porque esse deixar é uma quebra solene de uma aliança, onde todos percebem que foi quebrado uma aliança, onde é uma quebra total de contrato, onde as instituições civis e religiosas estão cientes que não há mais uma união. Então, amados irmãos, devemos entender o caráter público desse deixar pai e mãe, que a própria natureza do hebraico traz sobre esse verbo deixar. Dentro disso, devemos entender que o casamento ele é um ato público. É um ato público para evidenciar a todos a quebra de uma aliança, porque está partindo para uma outra aliança. Por isso não tem margem nas Escrituras para vamos viver juntos. Vamos tentar viver juntos e, quem sabe, futuramente casar. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que, quando vamos partir para o casamento, devemos fazer uma pública declaração solene de que estamos casando. Em nossa nação, o casamento civil representa essa pública declaração para as autoridades civis. E o casamento religioso é a pública declaração dentro da comunidade religiosa, revelando que aquele compromisso está diante do Senhor e dos homens. Eu estou publicamente dizendo: eu deixei meu pai e minha mãe. Eu estou quebrando uma aliança. E o próprio Senhor nos ordena. Porque eu consagro o casamento, porque o casamento está no projeto de Deus, ele é um próprio milagre vivo e sagrado. Prepare-se para quebrar a antiga aliança, estabelecer uma nova aliança. Não estou dizendo aqui, amados irmãos, que você deve deixar seus pais e sua mãe economicamente desfavorecidos e não procurar mais ajudá-los economicamente. Eu quero dizer aqui para vocês que o deixar, você agora sai da questão de colocar os seus pais em primeiro lugar, mas sim, quem entra em primeiro lugar na sua vida é a sua esposa, é a sua família. Isso vai lembrar, por exemplo, há vários casais que passam problemas financeiros enormes. Sabe por quê? Porque eles se sentem, principalmente quando há uma evolução econômica, eles se sentem na obrigação de ajudar financeiramente os seus pais de uma maneira que pode subjugar o seu próprio relacionamento com a esposa. Devemos entender que essa ajuda agora para o pai e com a mãe, dentro de uma quebra de aliança, nós não temos agora a responsabilidade de sustentá-los. Nós temos a responsabilidade de sustentar o nosso cônjuge. Aí sim, o que sobra desse relacionamento, eu posso olhar para os meus pais e dizer: pai, isso aqui eu tenho condições de dar. Mas eu não posso tirar da minha esposa e dos meus filhos e entregar para os meus pais e fazer com que meus filhos passem por privações. Não. Queridos, devemos entender que
a nossa família é o mais importante agora, é o nosso cônjuge. Isso na prática, eu quero dizer que foi um desafio para mim. Eu que nasci numa comunidade e aprove ao Senhor me dar capacidade e melhorar economicamente, ao me conceder aprovação em um concurso público. Bem naquele momento, amados irmãos, parti para o casamento e uma contribuição significativa do meu orçamento ia para os meus pais. Não porque eles ordenavam, mas o constrangimento social era enorme da minha parte. Não que os tios pedissem ou coisa parecida. Mas sabe aquela ideia? Olha, tua mãe investiu tanto em você, você tem que dar muito mais do que isso. Devemos entender como pais que aquilo que investimos em nossos filhos refletem o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é incondicional. Nós não estamos investindo numa poupança, nem um fundo de investimento quando educamos os nossos filhos, de maneira alguma, mas sim fazendo para eles aquilo que o Senhor nos diz: tudo que vier à tua mão, faça com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas entendendo e esperando apenas do Senhor, que Ele contemple a nossa vida e veja em nós obediência e nos prepare um gozo maravilhoso no céu. Isso não tem nada a ver de chegar e encurralar o seu filho e dizer assim: você me deve tanto, olha o quanto eu te ajudei. Não faça isso. Não faça isso. Deixe ele livre. Deixe que o Espírito Santo toque a porção correta. E hoje, vejo o exemplo do meu pai, viúvo, que quando vou oferecer alguma coisa, ele diz: mas você já deu isso para os meninos? Como estão os seus filhos? Você já presenteou a sua esposa em relação a isso ou aquilo? Ele fica muito preocupado se aquilo que eu estou entregando para ele é ou vai faltar na minha própria casa. E ele sempre diz: Jonas, você quebrou uma aliança quando casou, para um objetivo. E aí o objetivo é manter a sua família, a sua casa, a sua esposa. E desse ambiente, que Deus te prospere e que possa transbordar do seu relacionamento não só amor, mas virtudes materializadas. E aí eu chamo justamente isso de dinheiro, como você queira, uma moeda de troca, que nada mais, nada menos é do que a materialização de uma virtude, e que sobre do teu casamento para ajudar quem precisa. Percebe, amados irmãos, a implicação desse deixar? Então, se você se sente oprimido porque você gasta mais de 50% do seu salário sustentando os seus pais, cuidado. Deus te chamou para sustentar a tua esposa. Se você faz com que seus filhos passem privações educacionais, de saúde, porque você entrega 50% a 60% da sua renda para os seus pais, não faça isso. Há uma cumplicidade aí. Veja que é por isso, deixe, eu quebro, mas com um propósito: me unir. E essa união, amados irmãos, vai muito além. Muito além do que um contrato social do bem-estar. Essa união, ela vai trazer sobre nós que devemos estar comprometidos com o outro para sermos uma só carne. Deus criou a Eva perfeita, do próprio Adão, para que possa ter com ele uma conexão perfeita. Essa é varoa, porque do varão foi tomada. Ela é o meu corpo e eu sou dela. A ideia que vamos perceber depois muito claramente em Efésios capítulo 5, na perspectiva que ninguém maltrata o seu próprio corpo, mas antes dele cuida. Nós somos chamados para nos unir com a nossa esposa ou com o nosso cônjuge. E é uma união que vai muito além de meros caprichos de entretenimento. É uma união de coração, de identidade de crença. É a união completa de pensamentos, de emoções, de propósito,
Por isso a perspectiva, amados irmãos, de no casamento chamar a família pelo único sobrenome. Agora é uma única só carne, unida em intenções, unidas emocionalmente, fisicamente, unidas no propósito de criação de filhos. Qual será a posição da sua família na sociedade? Amados irmãos, quando desprezamos esses princípios, esses significados do casamento, nós transformamos ele apenas num contrato social. Isso mesmo. Por isso há tantos divórcios. As pessoas se unem apenas por uma afinidade de entretenimento, depois elas vão mudar, se perdem no próprio casamento e olham um para o outro como não estão se satisfazendo. Eles olham e dizem, numa boa, siga o teu rumo, que eu vou seguir o meu. Porque não há um modelo, bem como não há uma perspectiva sacra do próprio relacionamento. Eles pensam que fizeram um juramento apenas ao homem. E como eles olham para o homem e dizem assim, não, tá de boa, pode ir, eles acham que podem estar livres. Mas o matrimônio, ele é, antes de tudo, um pacto estabelecido com o próprio Deus. Eu prometo amar o Senhor e por isso vou cumprir os meus votos diante dele. É bem interessante, amados irmãos, que muitas vezes no corre-corre ou se adaptando ao novo estilo contemporâneo, não fazemos mais muitos casamentos na igreja e escolhemos uma casa de show ou escolhemos um local de celebração, porque fica tudo muito fácil. Está ali o casamento, está ali o local para o entretenimento após a cerimônia. E muitas vezes nos perdemos porque desprezamos os símbolos que falam tanto ao nosso coração, de maneira resumida, marcando o nosso imaginário. O que estou falando? Do casamento feito em uma igreja. Não é um ambiente, a igreja não é um ambiente sobrenatural, onde Deus habita ali, porque Deus não habita mais em templos feitos em mãos de homens. Mas a ideia de quando você está entrando na igreja é que, primeiramente, o seu compromisso será para com Deus. É como que o homem que entra primeiro naquele tapete vermelho, ele está caminhando para a frente do sacerdote, onde publicamente ele vai dizer que se compromete na vida e na morte em amar uma pessoa. E que esse relacionamento vai representar Cristo e a igreja. Perceba o quanto isso é significativo dentro de uma atmosfera de uma igreja. E agora chega a mulher e vê aquele homem que já está pronto e que na frente do sacerdote vai declarar os seus votos diante de Deus, que vai ser fiel a Deus, e isso vai repercutir em ser fiel ao seu marido na vida, no sofrimento, na alegria e na tristeza. Porque o casamento é para a eternidade. Diante dessa perspectiva, amados irmãos, o casamento o casamento é para a vida toda, nos preparando para a eternidade. O casamento é para a vida toda, nos preparando para a eternidade. Esse é o propósito de Deus. Por isso essa atmosfera sacra, porque o homem agora, ele quebra uma aliança que tinha entre ele e o seu pai, e agora vai unir-se de uma maneira formal e solene com a sua esposa, numa união que vai envolver toda a perspectiva do próprio ser humano, corpo, alma e espírito, vontade, intenções, propósitos e pensamentos. É união mística. O próprio Paulo fala que quando o homem se deita com uma prostituta, vocês não se tornam um em espírito? Vocês percebem o comprometimento? Vocês percebem a união física que estamos apresentando aqui? Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, o homem se une com a sua esposa depois de declarar diante de Deus. E agora são uma só carne. Onde existia dois, agora são um.
onde os dois caminham num único propósito, numa única crença. Não estou dizendo aqui que um tem que anular a personalidade do outro. Na verdade, tanto a personalidade do homem quanto da mulher, tanto o ego do homem quanto da mulher, tem que agora estar cativos à vontade de Deus. E ele, homem, tem que ser como Cristo, que amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E ela, a mulher, tem que ser submissa como ao Senhor. E assim, se assemelhando à ação do próprio Espírito que nos assiste, nos auxilia, orando por nós, porque não sabemos orar como convém. E isso não diminui a figura da pessoa do Espírito Santo, muito pelo contrário. Ele é Deus e é a pessoa que sela o nosso coração para a salvação eterna. Mulher, homem, as suas funções dentro do casamento não os diminuem, mas representam a verdadeira Trindade. É uma representação física daquilo que, lógico, né? É uma representação que tenta alcançar, mas é inalcançável. Mas é para que aqueles leigos entendam o que é um amor sacrificial, o que é doação, o que é uma união, o que é ser duas pessoas num único propósito. Que coisa boa! Dentro dessa perspectiva não há espaço para egoísmos. Não é o meu desejo, mas sim o nosso, a nossa vontade. A própria finalização do verso 24 diz que estavam nus. Não haviam nada para esconder. Então, eu quero dizer para você, casamento é isso. É jogo limpo, é jogo aberto. Não há tempo para o egoísmo. Não há espaço para, com medo, se reter e não falar um para o outro, com medo de ser julgado. Não. Devemos entender que quem tentará contra os eleitos do Senhor? É o próprio Deus que nos justifica. Devemos, ao olhar para o nosso cônjuge, ao falar das nossas fraquezas, dizer: eu errei aqui, eu sou fraco aqui, mas eu tenho procurado no Senhor forças para subjugar tudo o que tem acontecido comigo, que me afasta dessa intimidade, dessa santidade. De um jogo limpo, onde não há super-heróis, não há quem põe culpa no outro, porque não se julgam um maior do que o outro. Eles são iguais, eles prestarão contas a Deus, eles são idôneos, eles são coparticipantes. Percebam isso. Não há lugar para a soberba, né? Não há lugar para o orgulho. Há homens e mulheres prontos para governar o mundo, para liderar, cultivar a terra. E dessa perspectiva, amados irmãos, como a clareza da palavra de Deus, ela é benéfica para os passos no casamento. Como entender o que o Senhor quer de nós e como entender aquilo que fizemos no passado repercute para a maneira como devemos nos postar hoje, para que alcancemos dias melhores do futuro. Tudo isso para representar aquilo que o Senhor desejou, programou, decretou para todos nós. Que possamos representar o seu louvor, a sua glória, a sua redenção. Diante disso, espero que o Senhor possa abençoar o teu coração. Porque ao falar essa palavra aqui, mais de 40% dos jovens e dos casamentos estão arruinados. O número de divórcio é alarmante, chegando a quase 50%, e principalmente dentro da comunidade cristã. Que vergonha, amados irmãos, quando temos uma instituição estabelecida pelo próprio Deus, onde o próprio cristão despreza em busca da sua autossatisfação. Ao olhar para as coisas do mundo e ver que é bela, ao olhar para as coisas do mundo e despertar o desejo de comer, saciar, revelar suas ações. Por isso, convido, amados irmãos, a compreender que o casamento é algo sagrado e que deve ser resgatado o seu sentido para que possamos, juntos e munidos, aonde devemos chegar,
Qual é a visão de futuro para o meu matrimônio? Qual é a minha missão como homem e como mulher, dentro dessa perspectiva? E oferecer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem nos dado, porque, Senhor, o que te damos, se não vier de Ti? Nessa perspectiva, amados irmãos, eu oro para que você continue lutando. Oro para que a fé do Senhor encontre morada em seu coração. Oro para que a voz de Deus encontre morada no seu coração e que possa proclamar palavras de paz para o seu cônjuge. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e, acima de tudo, a compreensão, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Que Ele te leve uma nova perspectiva sobre o matrimônio. E aquilo que você achava que era apenas um contrato de fazer ela feliz, ou ele feliz, foi muito mais do que isso. Foi um voto diante do Senhor, dizendo: eu viverei para a tua glória, e o meu casamento representará tudo isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, te dê um bom dia na presença do Senhor, tá certo? Restaure teu casamento, abrace sua esposa, olhe para ela, fale de uma maneira apaixonada: você é o meu melhor presente, porque foi o Senhor que te trouxe até mim. Fale isso para ela. Abrace seus filhos como a herança do Senhor, como aqueles que têm, e feliz o homem, né, que teme ao Senhor, porque verá os filhos dos seus filhos. Diante de tudo isso, vamos orar para nos despedir. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho em restaurar as nossas vidas. Graças te damos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus. E para vocês, continue compartilhando, se inscrevendo e nos seguindo nas redes sociais. Um grande abraço.